Pessoal, olha só. O negócio é o seguinte. Vou acrescentar uma questão extra nessa prova. 11º ponto. É muita ajuda, né, cara? É muita ajuda. Primeira coisa que eu quero perguntar um detalhe aqui, ó. Diga, amor, por favor, se essa questão, essa equação que eu estou colocando aqui, deixa eu pensar uma bem bonita. Aqui, tá linda essa equação. Olhando para ela, quem é a função? A função é o x ou é o y? Quem é a função matemática aí? É o x ou é o y? O x é o númerozinho que vai mudar de valor o tempo inteiro, não é? Por isso que a gente chama de variável. E nós não falávamos que isso pode ser escrito como f de x? Vou perguntar de novo então, quem é a função? Claro que é o y, gente, pela madrugada. Acabei de escrever que x é a variável. Eu te confesso que até na última aula, assim, em alguns momentos eu quase perdi a calma com esse cochicho. Eu tenho nojo de gente que cochicha durante a aula. Nojo, desprezo. Não merece estar aqui. Você não tem competência para ficar 5 minutos quieto, uma aula light. Passando a aula toda curtindo aí na tranquilidade, corrigindo coisinha idiota. E ainda te dei ponto por isso. E tens coragem de cochichar no meio da aula? Hein, ô pai? Que vergonha, hein, pai? E tu pagando, né? Fala, vamos lá. Tem nojo, desprezo disso. Tu vê, não precisava estar escutando isso, essa merda agora. Mas me irrita pra tu ver. Olho pra ti e falo, cala a boca! Porque isso é amor. Se teu pai não faz isso, ele ainda não entendeu. Não entendeu? Mas tudo bem, passou. Se eu acabo de escrever isto pra ti, digo que f de x, f de função, f de função, o cara olha pra isso, eu escrevo em letras garrafais, variável, não é função, não. O cara ainda insiste, não, é o x que é a função. Essa aula eu não posso salvar. Porque o cara, na verdade, nessa hora ele não está querendo aprender. Ele está assim, lá, não quero saber. Aí eu não posso ensinar. Se tu falar, não vou aprender, não tem mago que vai te ensinar. Tu só pode aprender o dia que tu falar, eu quero aprender. Como é que é mesmo? Deixa eu ver, me ensina. Senão não adianta, pô. Não sou mágico, sou um mero professor, e dos normais ainda. Então, olha só. Claro que a função é o y. Claro que a função é o y. Tá aqui, ó. Isto é a função. E tu sabia, se eu te respondesse isto ou isto, quem que representa uma função? Tu ia dizer que é isso, aqui não pode ser uma função, y, isso é uma letra. Isto aqui é uma função, tudo bem. E não é y igual àquilo, a partir do momento que eu faço esse igual, eu posso dizer que o y, que representa aquilo, ele é a função. O x quem é? Porque está variando o valor. A gente chutava valores para x e calculava os de y. A gente chama variável independente, porque nós chutamos o valor do jeito que a gente quiser, e o y eu poderia chamar de variável de... Que bonita! Porque o valor deste depende do valor que eu chutar para o x. Tudo bem? Na hora de fazer o esboço do gráfico, quem era mesmo o ponto importante? X do vértice? Ou seja, o ponto importante é o próprio... Lembrem-se, galera, que vértice tem duas coordenadas, mas é um ponto só. X do vértice. Valeu, garoto. Menos b sobre 2a. Menos 4 dividido por 2 vezes 1. Faz a conta. Valeu, bem rápido, hein? Menos 2. Vamos substituir o x do vértice para obter o... Claro. Menos 8 com 4. Menos 4. Menos 12 com menos 4. Quando eu esboço o gráfico, é um esboço sem maiores rigorosidades. Começa por aqui, não é isso? E o eixo Y corta onde?
pouquinho mais em cima e vai embora. Se eu quiser saber onde corta o eixo X, tenho que achar as raízes para continuar. Senão eu vou estar dando um chute no escuro. Concorda comigo? Mas o que eu quero analisar hoje com vocês para te dar a chance de fazer 11 pontos na prova com a questão extra, eu quero que tu pense comigo aqui, ó. Vértice. X do vértice menos 2. Y do vértice. Cara, isso é perigoso. Eu lembro que eu fiquei louco quando me ensinaram isso. Eu assim, o quê? Eu vou ter que decorar esse detalhezinho para não me ferrar na prova? Vai. Só que depois em casa pensando eu vi, pô, é justo? É justo? Olha o que é. Os caras chamam o X do vértice, nesse caso, os caras chamam de ponto de mínimo. E o Y dos vértices, os caras chamam de valor mínimo. Essa nomenclatura levemente diferente me irritou profundamente. Eu lembro que eu levantei a mão e perguntei, professor, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o cara fala do X, o cara fala ponto D. E quando o cara fala do Y, o cara chama de valor. Por quê? Eu fiquei magoado com aquilo. Porque eu sempre odiei decoreba babaca. Ah, decora assim porque é. Meu Deus, eu ficava louco. Que idiotice isso. Aí, ou seja, eu quero que tu me ajude. Qual é a lógica para chamar o X do vértice de ponto D e o Y do vértice de valor? Qual é a lógica? Ou será que é só uma babaquice mesmo? Pode ser, né? Que existem babaquices na vida, não é assim? Ah, a gente faz várias babaquices no dia a dia que se nós não fizermos, nossos pais vão achar um absurdo e é só uma babaquice social. Não tem nada a ver fazer aquilo. Ah, peraí! Eu estava discutindo com vocês até agora que isto aqui é a função. Se eu estou falando do valor da função, eu chamo de valor. É o valor da função. Agora, se eu quero saber aonde aquele valor ocorre, eu tenho que procurar em que ponto ele ocorre. Então é justo o nome. O ponto é porque eu quero saber em que lugar do X está ocorrendo aquele valor. E quando eu falo do Y, é a própria função. Se eu quiser saber o valor de uma função, eu tenho que calcular o valor do Y. Parabéns, é óbvio. Então tu vê, o professor simplesmente falou, decoreba mesmo e acabou. Eu me magoei, fui para casa filosofar, e aí liguei as pontas em casa e vi, não, babaca é o professor, devia ter me falado. O Y é a função, então quando eu olhar para o Y, eu vou falar valor da função. E o X é a variável, quando eu pensar no X, eu tenho que saber, aquele X está gerando que valor? Então é natural chamar de ponto D e valor. Nada demais, ponto D e valor. Agora a pergunta é, por que mínimo, pô? Será que é porque ficou negativo? Porque a parábola para baixo? Ah, se a parábola está com a concavidade voltada para cima, o vértice está no ponto mínimo, porque é impossível que o Y seja menor que 16. Se o gráfico vai só até o 16, o menos 16, como é que eu vou obter o Y menor que menos 16? Nesse dia, o professor perguntou isso, eu falei, professor, bota menos 1 bilhão no X. E aí, o que tu acha? Se eu botar menos 1 bilhão aqui, vai ficar mais embaixo do que o menos 16? Não existe valor entre o céu e a terra que tu bote ali e que dê esse valor menor que menos 16, porque o menos 16 é o menor valor que existe, é o menor. Não existe X que tu coloque ali, X real, que tu coloque ali e vai dar um valor menor que... Por quê? Por que se eu colocar menos 1 bilhão ali não vai dar um número grande? Aqui, ó, menos 1 bilhão vezes 4 vai dar menos 4 bilhões, pô. Como é que não vai dar negativo? Mas menos 1 bilhão ao quadrado. Ah, menos 1 bilhão vezes menos 1 bilhão dá mais 1 bilhão vezes 1 bilhão. Dá um gigante do número positivo. Maior que esses menos 4 bilhões. Enxergaram? Beleza? Por isso que o vértice é o ponto mais importante de uma parábola. Porque ele pode ser valor mínimo ou máximo. E para tu ficar bem acima da média, tem que falar elegantemente. Se falou do X é ponto D. Máximo ou mínimo.
E se for vértice, y do vértice é... Porque é óbvio, é a função, o y é a função, então é o valor da função. Deixa eu ver se tu pegou a manha. Deixa eu ver se tu pegou a manha. Y é igual menos 2x ao quadrado mais 8x mais nada. Aí. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. X do vértice. Menos 8. 2 vezes menos 2. X do vértice. 2. Parabéns. Menos 4. Menos 8 dividido por menos 4. Y do vértice. Substitui. Eu estava esperando alguém falar menos delta sobre 4a. Eu ia primeiro homenagear a pessoa dela ter lembrado e depois eu ia falar, mas é mais gostoso botar o x ali. 2 vezes 2? Menos 2 vezes 4. Menos 8. 2 vezes 8. E 16 menos 8? 8. Fala bonito, quem é esse cara? Por que máximo? Porque a parábola muda de Oh, que bonito. Com cavidade voltada para baixo, então o vértice fica na parte... Este aqui é chamado de valor máximo, enquanto esse cara aqui é chamado... Ponto de máximo, que é o local onde o valor máximo está ocorrendo. Na verdade não tem nada de novo, né? A única coisa que eu estou te contando de novo aqui é que x do vértice, y do vértice tem nome, cara. O cara tem até nome de tão importante que ele é. Falou em y do vértice, é valor de ou máximo ou mínimo. Que D, né? Não tem D. É valor ou máximo ou mínimo. E se falou do x do vértice, ponto D, ou máximo ou mínimo. Vou te confessar uma coisa, eu fico um pouco envergonhado, mas eu gosto de confessar para o aluno perceber que se a gente aprendeu é porque a gente treinou bastante, não é porque a gente é melhor ou mais inteligente. A gente é tudo igual, eu e vocês. E aliás, eu já te falei várias vezes, tu vai ser muito melhor que eu. Tu vai ser muito mais que eu. Tenho certeza disso. Agora olha só. Que vergonha. Eu olhava para as parábolas da tua idade, eu ficava me matando para descobrir se era máximo ou mínimo. Te juro, palavra de honra. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando era mínimo, a parábola crescia para sempre, né? Aí aquilo me confundia, pô, mas a parábola cresce assim, como é que é valor mínimo? Eu me confundia, tu vê que loucura? Eu olhava para isso, eu pensava, tá decrescendo, né? Ah, então vai para baixo para sempre. Como é que é o valor máximo, então? Tu vê que loucura? Para o cara entender o valor, tu tem que olhar para o eixo. Se ele apresenta um valor mais baixo e não desce a partir dali, quer dizer que este valor é o menor de todos, mínimo. Olhando para o y. Se eu olho para o y que está aqui, e aqui é o maior valor, quer dizer que não interessa qual é o x que eu coloco ali, eu posso colocar mais 1 trilhão. A resposta fica negativa e não passa daquele valor. Qual é mesmo o maior valor que isso aqui pode dar? 8. Nunca vai passar de 8. Pode ficar botando o valor que tu quiser no x, ó. Na hora de calcular, não tem jeito. O maior valor possível, 8. E quando que vai dar esse 8? Quando x for... Bota menos 1 bilhão, dá um valor menor que 8. Bota mais 1 trilhão, dá um valor menor que 8. Por quê? Mas aqui, se eu botar 1 trilhão, 8 vezes 1 trilhão, dá 8 trilhões. Ah, tem 1 trilhão ao quadrado que fica maior ainda e tem um menos na frente desse cara. Putz, vai ficar negativo mesmo. Beleza? Então tu vê que interessante, nada demais. Só te contei que x do vértice e y do vértice são caras importantes e tem nome especial. Vou colocar 2 exercícios para te tentar. Ó como é que vai ser a questão extra da prova. Para as equações seguintes, determine ótimo, vírgula, determine os valores e pontos de máximo ou mínimo, denominando-os. Pessoal, é o seguinte, já vai vir com a recuperação. Ah, legal, vamos fazer isso, vamos colocar a questão extra e já vamos colocar a REC também. É isso aí, é isso aí.
Não, PA não. Vamos colocar PA. Depois que a gente vê PG, a gente pode misturar as duas, que é mais divertido, são mais parecidas, e estudar as duas juntas. Só um minutinho, só um minutinho. Ó, para as equações seguintes, determine os valores e pontos de máximo ou mínimo, denominando-os. Eu quero saber quem é quem. Vai, é bem rapidinho. Vou passar as notas dos trabalhos e já vou devolver. Pô, brincadeira, hein, Fabiano? Sacanagem. Não, tô de sacanagem.